Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne para mais um tópico de saúde da criança e do adolescente. Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre o desenvolvimento cognitivo, que eu trouxe para vocês alguns fragmentos em outras aulas, associando o motor com cognitivo, linguagem com cognitivo, certo? Mas vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre ele. O desenvolvimento cognitivo, ele se refere ao amadurecimento intelectual das crianças, o pensar, o refletir, certo? A forma de agir, de entendimento do que está ali ao entorno daquela criança, basicamente isso se refere ao desenvolvimento cognitivo. Afeto e educação apropriadas ao lactente e no início da infância são reconhecidos como fatores críticos para o crescimento cognitivo e a saúde emocional. Quando essa criança ela tem um estímulo afetivo desde que ela nasce, que ela tem uma educação ali que os pais corrigem, estimulam e fazem esse processo, elas vão conseguir ter esse crescimento cognitivo e esse amadurecimento, essa saúde emocional mais preservadas. E isso faz com que ela tenha outros tipos de desenvolvimento importantes nesse processo, tá? Por exemplo, a leitura para a criança desde cedo contribui com experiências intelectualmente estimulantes e propicia um relacionamento educativo caloroso. Então, quando os pais estimulam a leitura, mesmo que a criança ainda não saiba fazer efetivamente a leitura da palavra, mas que ela olha o livro, ela vê as letras, ela consegue ver os desenhos, entender o que está acontecendo, tentar entrar num mundo mais de imaginação, de criatividade, isso é um estímulo importante. Ele está criando uma experiência intelectual em relação àquelas coisas. E principalmente se a criança começa a leitura quando ela é jovem, ela vai criar um hábito de leitura quando ela for adulta. E isso vai contribuir demais para quem ela vai ser quando ela estiver ali na carreira profissional e em outros movimentos, certo? O que trará importante impacto sobre o crescimento nesses domínios. Então, quanto mais estímulo ela receber, melhor. Com o tempo, se ela quiser começar a entender o que está escrito nas palavras, iniciar o processo de alfabetização efetivamente, tá? O intelecto das crianças pequenas é avaliado geralmente, quando a criança vai até a unidade, fazer alguma consulta, fazer uma avaliação, seja de enfermagem, seja médica, principalmente a parte da psicologia, alguns parâmetros são avaliados, como por exemplo, a observação das aptidões de linguagem. Claro que a gente vai ter uma noção do que é esperado para a idade. Eu não vou querer que chegue uma criança, um bebê, né, de 4 meses e esteja falando muita coisa. Eu tenho que ter uma noção do que é esperado para aquela idade ou não. Mas se eu observo que ela está com 4 anos e ela já está com uma fala mais ativa, está conseguindo juntar palavras, formar frases curtas, aquilo é esperado para a idade, então está tudo dentro da normalidade. Não, uma criança com 4 anos já não fala praticamente nada, o que está acontecendo com esse desenvolvimento de cognição, de linguagem dela? Então a gente tem que ir sempre tentando entender o processo. Se é uma criança que tem curiosidade, que ela vê cores, ela vê outras questões, ela quer entender o que é aquilo, ela fica olhando, mesmo que ela não pergunte, que ela ainda não saiba perguntar, mas ela olha o que está no entorno dela, olha a sala de vacina que é colorida, que tem bastante pessoas, né? Então tudo isso, a questão da curiosidade, a gente também faz avaliação. Habilidade de resolver problemas, isso aqui já quando ela é maiorzinho um pouco, certo? Ela tem a habilidade de resolver problemas. Se eu falar para ela, olha, você tem que fazer isso, ela consegue fazer? Ela consegue desempenhar uma função dentro do que lhe é pedido? Assim que a criança começa a verbalizar, torna-se mais fácil avaliar a função intelectual utilizando ferramentas clínicas especializadas. Aqui são avaliações um pouco mais subjetivas, né? É aquilo que o profissional de saúde sabe que é esperado para a idade e aquilo que a criança está apresentando. Eu consigo traçar um paralelo do que pode ser considerado dentro do padrão fisiológico normal ou não. Porém, existem ferramentas clínicas especializadas que geralmente são usadas por psicólogos que conseguem avaliar isso aqui com mais precisão, com mais exatidão, certo? E nesse processo aqui, a criança só consegue realizar quando ela tiver um certo nível cognitivo, uma certa idade, para conseguir fazer, responder, desenhar o que for necessário e assim por diante, tá? Aos 2 anos, a maioria das crianças entende o conceito de tempo em termos amplos. Então, o que é o tempo? Que semana a gente está? Que dia é hoje? Ela começa a tentar entender o que está acontecendo, a idade que ela tem. Às vezes a gente pergunta que idade você tem, ela faz com o dedinho, o 2.
tá? Muitas crianças com 2 e 3 anos acreditam que tudo o que aconteceu no passado aconteceu ontem e tudo o que acontecerá no futuro acontecerá amanhã. Então, assim, nesse momento, ela tem um conceito de tempo, em termos mais amplos, mas ela ainda não consegue ter essa noção de futuro e passado. Para ela é tudo muito recente, aquela memória recente mais apurada, certo? E uma criança nessa idade tem imaginação fértil, mas tem dificuldade de distinguir fantasia da realidade. Muitas vezes ela recebe uma fantasia de presente, ela quer só usar aquilo, ela não consegue entender que aquilo é uma fantasia, que é para ser usada em ocasiões específicas, né, numa brincadeira, numa festinha, num aniversário, mas ela começa a ter essa imaginação, só que ainda não tem esse movimento de diferenciar aonde aquilo pode ser aplicado ou não. Já nos 4 anos, a maioria delas tem uma compreensão mais complicada do tempo. Elas percebem que o dia é dividido em manhã, tarde e noite e podem até mesmo apreciar as mudanças de estação. Então, quando ela tem 4 anos, ela consegue saber que horas os pais vão sair para trabalhar, que horários isso vai acontecer, né? Qual que é o movimento que a família faz nesse processo e ela consegue ter uma noção mais complicada, mais complexa do que o tempo significa, certo? Do que esse tempo diz para ela em relação ao presente e futuro. Às vezes ela vai para a escola e sabe mais ou menos que aquele horário está chegando perto de ir embora, ela associa o horário do lanche, do recreio, com tá na metade da aula, então ela consegue ter essa compreensão um pouquinho mais apurada, certo? Aos 7 anos, as capacidades intelectuais, elas se tornam bem mais complexas, né? Nessa idade, ela já está no processo escolar, no período escolar mais ativo. Muitas vezes começa o período escolar com 6 anos, se ela for entrar mesmo no pré, ou se ela já tiver estímulo anterior, ainda mais vai ser complexo essa capacidade. E nesse momento, as crianças são cada vez mais capazes de folhear mais de um aspecto de evento ou situação ao mesmo tempo. Então, nesse processo, ela consegue saber estação, efetivamente, dias da semana, meses do ano, ela consegue saber quando é janeiro, fevereiro, quantos meses o ano tem, como que isso acontece. Então, por isso que com 7 anos ela já tem isso bem mais complexo, esses conceitos dentro da cabecinha deles. Por exemplo, crianças em idade escolar podem reconhecer que remédios podem ter um gosto ruim, mas podem fazê-los se sentir bem. Ou que a mãe pode estar nervosa, mas mesmo assim pode amá-las. Então ela consegue perceber essa dualidade. Tudo bem, um remédio é ruim, mas eu sei que vai ser melhor para mim. Coisa que criança não tem. Se você for dar um remédio para uma criança de 3 anos, ela não vai aceitar, porque o gosto é ruim. Ela não consegue associar que aquele remédio vai fazer a febre cortar. Uma criança de 7 anos ou um pouquinho maior, ela consegue ter essa capacidade de saber que a mãe fica brava, repreende, fica nervosa, mas que isso não significa que ela deixou de amar e assim por diante, tá? Esses conceitos mais primitivos se relacionam a crianças menores, 4 anos até os 4. Com 5 até 7, essas capacidades já vão sendo mais ampliadas e a criança consegue ter um senso crítico maior. As crianças são cada vez mais capazes de entender a perspectiva de outra pessoa e aprender os fundamentos de esperar a sua vez em jogos, em conversas. Também há um movimento que tem que ser treinado e educado pelos pais no momento da conversa. Olha, você não pode interromper quando alguém estiver falando. E isso ela não vai aprender sozinha. Ela tem que ser estimulada e educada a fazer esses momentos. Só que ela já vai ter essa capacidade de entendimento quando alguém disser isso para ela. Além disso, as crianças em idade escolar são capazes de seguir regras consensuais de jogos. Olha, você só pode mexer essa peça em tal momento. Você só pode virar essa carta em tal momento. Então ela tem essa compreensão de regras, de normas, que tem que ser também estimuladas pela família, pela escola, para que ela cresça um adulto que saiba que isso é necessário. E nessa idade também são cada vez mais capazes de raciocinar usando poderes de observação em múltiplos pontos de vista. Às vezes ela só de observar o que está acontecendo, ela entende que aquilo não é bom, que aquilo vai trazer uma consequência ruim, ou que aquilo foi totalmente positivo, vai receber um elogio e assim por diante, tá? Então ela consegue ter vários pontos de vista a partir de um determinado acontecimento da vida dela, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, a gente volta em outra aula para falar um pouquinho mais sobre isso e até a próxima. Tchau, tchau!